Capítulo 9, Voltando à fonte. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. E. M. Bonds. Em janeiro de 1995, tive uma experiência inesquecível, seguida de um aprendizado muito marcante. Eu estava no ministério pastoral havia 1 ano e alguns meses, e tirando minhas primeiras férias. Estive no ministério itinerante por quase 3 anos antes de assumir o pastorado em uma igreja local. Um dos compromissos que assumi com a liderança de nossa igreja, junto com o restante de nossa equipe pastoral, é que aceitaria e respeitaria a norma já estabelecida pela igreja de tirar 1 mês de férias a cada ano corrido. Embora, vale dizer na época, e tenho pena de mim quando recordo isso, eu achasse desnecessário tirar férias. Eu ainda era solteiro e muito novo. Estava com apenas 22 anos nessa ocasião. Acabei aceitando tirar 3 períodos de 10 dias, para não me afastar muito do rebanho, e decidi que aquelas férias seriam só da rotina de trabalho na igreja local, e não do ministério. Então agendei compromissos de pregação em várias igrejas de pastores amigos, a maioria no litoral de Santa Catarina. A escolha do local foi estratégica, porque, na minha opinião, é lá que estão as melhores praias do sul do país. Convidei outros 2 amigos, também solteiros, a me acompanharem na viagem. Disse a eles que nos divertiríamos de dia e à noite serviríamos as igrejas daquela região. Meu plano parecia fantástico. Eu era jovem demais para conseguir valorizar o descanso. Lembro-me de que quando cheguei em uma daquelas cidades litorâneas, já fui avisando ao pastor amigo que nos hospedou a maior parte daqueles dias. Dessa vez, não espere que eu fique trancado no quarto orando a maior parte do dia. Estou de férias com os amigos e vamos para a praia todos os dias. Já estou sacrificando as minhas noites de férias para servi-los. Então, por favor, não me exija mais do que isso. Ele não apenas concordou comigo, como disse achar muito justo. Seguimos com um plano a cada dia daquele período, valorizando as praias, os passeios e toda a diversão que conseguimos incluir. Durante as noites, vivemos o melhor daqueles dias. A glória de Deus se manifestou. A palavra fluía e tocava as pessoas de maneira impactante. Provamos do mover do Espírito Santo, cura e manifestação dos dons. Algumas dessas igrejas eram ligadas. Então, à medida que havia testemunhos das intervenções de Deus, alguns irmãos das igrejas das cidades vizinhas começavam a frequentar as nossas reuniões também, o que fez com que a frequência aumentasse a cada dia. Tudo seguiu bem por 8 dias. No 9º dia, fomos à praia e passamos o dia inteiro todo desfrutando das nossas férias. Ao final da tarde, lembro-me de que o pastor nos chamou para voltar para a casa dele, onde só teríamos tempo de tomar banho e nos vestir adequadamente para o culto. De repente, ao sair de dentro da água, comecei a passar mal. Era uma dor de cabeça sem igual. Não me lembro de ter sentido algo assim antes, nem depois daquele dia. Além da dor e do mal-estar físico, em todo o corpo, algo pareceu acometer meu estado emocional e subitamente a alegria e o prazer de viver pareciam ter desaparecido. Queria orar contra aquilo, mas não conseguia. Penso que foi a pior parte do que experimentei naquele dia. Era uma desconexão com Deus e com o céu, como nunca eu havia provado. Meu mundo deixou de ser colorido e ficou preto e branco, em fração de segundos. Quando entramos no carro, eu desmaiei. Meus amigos acharam que eu apenas tinha caído no sono. Recobrei a consciência quando estávamos chegando na casa do pastor. E além do mal-estar completo em meu espírito, alma e corpo, eu estava apavorado com aquilo tudo que estava acontecendo, principalmente por não fazer ideia do que se passava. Ao entrar no quarto em que estava hospedado, simplesmente me lancei na cama sem tomar banho ou mesmo trocar de roupa. Eu não gostaria que alguém hospedado em minha casa, por mais que fosse um amigo, se jogasse na cama ainda sujo de areia e sal no corpo e nas roupas. Mas foi o que eu fiz.
Enquanto todo mundo corria para se arrumar em tempo recorde, eu mal conseguia me mexer naquela cama. Era uma sensação de morte muito forte. Parecia que, inexplicavelmente, minha vida estava acabando de uma hora para outra. Nunca senti nada assim, nem antes, nem depois daquela ocasião. Recordo-me que o pastor entrou em nosso quarto para nos apressar, de modo que nós não nos atrasássemos para a reunião, e surpreso me encontrou naquele estado. Você ainda não se arrumou? Perguntou ele, quase indignado, e emendou. Nós vamos acabar atrasando. Eu respondi de pronto. Não, eu não vou me atrasar, porque atrasar significa chegar à igreja depois do horário do início da reunião. Então acrescentei a frase que gerou nele uma cara de espanto, quase de desespero. Eu não tenho condições de ir a lugar nenhum. Não consigo sequer me levantar dessa cama para tomar um banho. Ainda me recordo do final daquela conversa. Seria cômico se não fosse uma pitada de tragédia em meu estado. E o que eu digo para toda aquela gente que estará lá esperando que você ore por cura? Eu respondi de uma forma curta e direta. Diga que o ministro de cura não pôde comparecer porque está doente. Ele saiu do quarto meio atordoado e os 2 colegas que me acompanhavam naquela viagem saíram juntos com ele. Protestei. Estou quase morrendo e vocês vão me deixar aqui sozinho? Na hora de desfrutar dos bons momentos, vocês foram parceiros e agora, quando preciso de ajuda, simplesmente se vão? Fiquem aqui, orem comigo. Eles decidiram ficar e orar por mim, o que fizeram fervorosamente. Clamaram ao Senhor em meu favor por muito tempo. Embora eu não sabia precisar exatamente quanto tempo foi. Sei que na primeira hora, aproximadamente, eu não sentia nada. Meu coração estava empedernido. Eu não conseguia orar com eles, tampouco acreditar que algo poderia acontecer. Parecia que toda a minha fé simplesmente tinha ido embora quando saí daquela praia. Mas eles persistiram e batalharam em oração até que em algum momento algo aconteceu. Parecia que alguém derramava sobre mim algo semelhante a mel. Não consigo explicar. Era como se, falando em termos de consciência, um grande pote de mel estivesse sendo derramado sobre o meu corpo. Era grosso, denso, não como um líquido qualquer e tão pouco como óleo. Eu não via nada em meu corpo, mas sentia aquilo sendo derramado de forma muito nítida. De repente, a glória de Deus me envolveu. Dei um pulo da cama e em fração de segundos eu estava novamente me sentindo bem no meu corpo, em minhas emoções e no meu espírito. Meu mundo voltou a ficar colorido e eu fui cheio do Espírito Santo. Se por um lado o que até então eu sentia era singularmente trágico, por outro, o que experimentei depois foi singularmente glorioso. Minha primeira reação, quando percebi minha completa restauração, foi pensar, vou correr para tomar um banho, me arrumar e ir para a igreja. Mesmo que não dê tempo de pregar, ainda posso orar pelos enfermos no final. E nessa hora, para minha grande surpresa, o Espírito Santo falou em meu coração, você não vai a lugar algum. O que você precisa agora é entender o que aconteceu e o porquê disso tudo. E foi nesse momento que os meus olhos se abriram para entender a exposição bíblica que reproduzo a seguir. O desgaste da batalha. Super-herói espiritual não existe, pois todos nós cansamos, temos limite. A razão pela qual o Senhor instituiu o descanso é que precisamos dele. Embora inicialmente apresentemos relativa dificuldade para aceitar, o tempo e a experiência nos mostram que este é um fato. A cada um de nós sobrevirá aquele momento de desgaste, principalmente após as batalhas e ministrações a outras pessoas. Mesmo quando ministramos no poder do Espírito Santo, nos cansamos. Não sentimos isso enquanto estamos sob a unção, mas quando ela se vai, é aí que percebemos quão limitados somos. A Bíblia fala acerca de como Elias, depois de sair de um dos mais espetaculares cenários de avivamento, quando viu descer fogo do céu sobre o sacrifício e a nação cair de joelhos gritando, só o Senhor é Deus, fugiu de Jezabel e se escondeu numa caverna, pedindo para si a morte. O que houve com o profeta?
ele vivenciou o que classifico como ressaca ministerial. Embora a primeira ideia sobre ressaca seja a de que alguém que esteja sofrendo de abuso do álcool, há outro conceito englobados nessa palavra. Podemos falar da ressaca muscular, de quem abusou dos exercícios no dia anterior, ou do mar agitado como consequência do mau tempo. Em todos esses exemplos, encontramos uma consequência de algum tipo de exagero ocorrido. Foi o que eu experimentei naquele dia, quando passei tão mal na praia, e detalharei melhor o ocorrido depois de falar sobre outro texto bíblico acerca disso. Há um exemplo nas Escrituras que se enquadra perfeitamente nesse contexto do desgaste da batalha, da ressaca ministerial. É o caso de Sansão. Observe o que ocorreu com ele numa ocasião em que experimentou uma poderosa manifestação de Deus. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumenta, e estendeu a mão, tomando-a, e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão: com a queixada de um jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. Juízes 15, 14 e 17. É importante lembrar que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Salvo essas ocasiões, era um homem normal. Depois de ter sido usado poderosamente pelo Senhor, a unção se retirou dele, mas deixou um saldo de grande desgaste. Ou seja, aquela força que havia se manifestado não era dele, mas o corpo sim. Portanto, quando as forças se foi, restou apenas o cansaço. Seria muita ingenuidade de nossa parte supor que jamais poderíamos experimentar o mesmo. Muitas vezes, depois de vencermos o inimigo externo, descobrimos que não podemos lidar com as nossas próprias limitações. Foi o que aconteceu com o juiz israelita. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esse grande livramento, e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que estava em Leí, e dela saiu água. E Sansão, tendo bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada de En-Core, a qual está em Leí até os dias de hoje. Juízes 15, verso 18 e 19. O corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar e empilhar e contar aqueles 1000 homens foi muito grande. A Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Veja bem, podemos extrair uma outra lição do ocorrido. Existem 2 níveis de unção, a externa e a interna. A unção externa é aquela em que o Espírito Santo vem sobre nós. Esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para... E então segue-se uma lista das coisas que essa unção sobre ele o levaria a fazer para Deus. Lucas capítulo 4, verso 18. A unção interna é aquela em que o Espírito Santo flui em nós, do lado de dentro. E esse tipo de unção está relacionado com o que Deus faz por nós. O apóstolo João escreveu em sua epístola acerca da unção que recebemos do Espírito Santo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. 1 João, capítulo 2, verso 27. Em suma, com um tipo de unção fazendo algo para Deus, com o outro Deus é que faz algo para nós. Sansão descobriu que experimentar somente a unção externa em vencer os inimigos não é suficiente, pois, para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte. E isso fala de unção interior, que refrigera. A fonte do que clama. A fonte que Deus abriu
ganhou um nome, En-Hakor, que significa a fonte do que clama, pois foi em oração que Sansão a alcançou. Certa ocasião, enquanto eu estava meditando nesse texto bíblico, ocorreu-me que Deus não abriu a fonte para Sansão apenas porque ele necessitava disso. Esse juiz de Israel estava a ponto de morrer de sede, mas não foi sua necessidade que gerou a intervenção divina, foi seu clamor. Semelhantemente, cada um de nós também precisamos dessa fonte, que só pode ser experimentada mediante a oração. Somente essa fonte pode nos proporcionar refrigério e descanso quando nos encontramos cansados da batalha. E o que essa fonte simboliza? Sabemos que ela é ativada pela oração e não pela necessidade. Mas o que exatamente é ativado quando oramos? Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o de uma fonte. Ora, nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João, capítulo 7, verso 37 ao 39. Somos convidados por Jesus a beber de uma fonte que sacia a nossa sede. Essa fonte é o bendito Espírito Santo. Observe o detalhe apresentado por Jesus. Essa fonte flui do nosso interior. Não é nada mais, nada menos que a unção interior. Deus abriu aquela fonte em Leí porque Sansão orou, e a abrirá em nossas vidas quando orarmos. E digo mais, Jesus falou sobre saciar a sede bebendo de um rio que jorra do íntimo de cada um de nós. A Bíblia diz que a água flui do nosso interior. E eu pergunto, por onde jorra? Por nossos lábios, quando oramos. O que entendi naquele dia em que havia passado tão mal naquela praia foi que negligenciei a fonte. Passei 8 dias pregando, orando com as pessoas, movendo-me no Espírito Santo, e nesse tempo a unção externa fluiu livremente. Experimentei a semelhança de Sansão, o poder divino fluindo de mim contra um inimigo espiritual. Pessoas foram salvas, libertas e curadas. Lares foram restaurados. Corações foram despertados e fortalecidos no Senhor. Porém, enquanto eu lutava com forças que não eram minhas, só havia um meio de prevenir o grande desgaste que senti depois, bebendo da fonte. Mas minha tentativa de conciliar férias com direito e aproveitar bem o dia inteiro e com as ministrações me manteve distante da oração. Oração não é algo opcional, é uma questão de sobrevivência. Então, por que a maioria de nós não parece levar a sério a vida de oração? Apenas saber que orar é importante, necessário, fundamental não resolve o problema gerado por nossa omissão. Acredito que isso só tem um remédio: a paixão pelo Senhor, a fascinação por sua presença, a realização que encontramos somente nos encontros com Ele. Deveria ser o nosso combustível para correr à fonte todos os dias. Não estou falando de gastar menos tempo trabalhando para ver se conseguimos ter mais tempo para orar. A vida de oração, além de nos poupar dos detalhes da batalha, aumentará a nossa produtividade. Estou falando de fazer mais para Deus em menos tempo que o normal. Depois de garantir nosso tempo com Ele, George Muller, homem de grande realização, declarou: um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 em oração, que 5 sem orar. Afiando o machado. A falta de tempo a sós com Deus impede que o servimos melhor. Atualmente, há até mesmo muitos ministros que estão sendo formados de maneira errada. Eles são ensinados apenas a fazer, fazer e fazer. Mas é somente depois de investirmos tempo com o Senhor que aumentamos o proveito do nosso serviço. Veja esse princípio bíblico. Se tiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Eclesiastes capítulo 10, verso 10.
Quando o rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras, ele não nos deixou apenas um princípio natural, mas também, paralelamente, estabeleceu um fundamento espiritual. Assim como a sabedoria de afiar o corte do machado para rachar lenhas torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais que tornam o nosso andar com Deus mais frutífero. Se o machado do lenhador se encontra embotado, sem corte, ele tende a exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo assim mais o seu tempo. Mas, ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no final ele economiza tempo e energia. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, será o corte que determinará o resultado e não a força do golpe da lenha. Resumindo, se tentarmos economizar o tempo que usaríamos para a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. O povo de Deus precisa aprender urgentemente essa lição. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus é o machado sendo afiado. Se economizarmos nessa prática, perdemos muito mais tempo e energia e depois não conseguimos fazer o serviço tão bem. D.L. Moody, um dos grandes evangelistas da história da igreja, afirmou: nessa era de correria e incessante atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. A correria, gerada principalmente pelo crescimento do ministério, pode tornar-se um dos maiores inimigos do próprio ministério. No livro de Atos, vemos que o crescimento da igreja trouxe consigo alguns problemas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos, capítulo 6, verso 1. Era tanta gente se convertendo, chegando à igreja, que alguns passaram a ser literalmente esquecidos. Afinal, era gente demais para cuidar. Os apóstolos decidiram resolver não apenas a necessidade de atendimento a todos, mas também a necessidade de eles mesmos voltarem ao que nunca poderiam ter negligenciado, sua vida de oração. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos, capítulo 6, verso 2 ao 4. Nada deve nos afastar de nossa fonte. O nosso relacionamento diário com Deus determina não só o sucesso, como a sobrevivência do nosso ministério. Portanto, ele jamais deve ser negligenciado. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda, pois sei que isso me rouba do meu tempo com Deus, procuro lembrar-me de que cada minuto investido na presença do Senhor significará menos esforço e mais eficácia no trabalho do ministério depois. Afiar o machado é algo estratégico, sábio, que traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim um aumento da nossa capacidade produtiva. Um modelo a ser seguido. Jesus é nosso referencial em tudo. Não só em seu caráter, como também em suas obras. Suas escolhas e comportamentos refletem princípios que devem ser seguidos. E uma característica de Cristo que recebe destaque nas Escrituras é a sua vida de oração. Porém, antes de dar ênfase à sua vida de oração, quero mostrar algo importante. Nós recebemos por meio dos evangelhos detalhes que comprovam a humanidade de Jesus, que ele viveu como homem aqui na terra. Lemos que o nosso Senhor se cansou, João 4,6, teve fome, Mateus 4, 2, 21 e 18, sentiu sede, João 19, 28, tinha necessidade de dormir, Mateus 8, 24, e até mesmo que ele chorou, João 11, 35. A maioria dessas informações tem apenas uma menção e nem sequer receberam uma descrição detalhada. Também vale ressaltar que a maioria delas tem apenas um versículo que nos comunica aquele aspecto da humanidade de Cristo. Dito isso, pergunto: e a vida de oração de Jesus?
Nesse assunto, não encontramos apenas 1 ou 2 versículos, mas vários. Não temos apenas uma menção, mas o que podemos classificar como descrição, porque isso envolve detalhes. E ainda podemos afirmar que temos não só a descrição de episódios variados, como também encontramos material suficiente que define um estilo de vida. O mestre cultivava uma vida de oração exemplar, digna de ser imitada. Destaco a seguir vários versículos que comprovam esse fato. Sugiro que você não apenas passe os olhos numa leitura corrida e superficial, mas que medite, reflita e analise cuidadosamente os detalhes dos textos bíblicos. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Jesus só começou seu ministério aos 30 anos de idade, ocasião em que foi batizado nas águas e revestido do poder do Espírito Santo. Logo a seguir, passados os 40 dias de jejum e oração no deserto, quando foi tentado pelo diabo, podemos dizer que seu ministério não apenas teve início, mas explodiu. Cristo passou a atrair as multidões e entrou numa dimensão de exposição pública fora do comum. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus". Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixassem. Lucas, capítulo 4, verso 40 ao 42. Quero chamar a sua atenção para algo neste texto. Justamente quando o ministério de Jesus estava bombando, quando ele teria tudo à semelhança de muitos de nós, alegar que já não teria tempo para orar, é que o vemos afastar-se da multidão, do agito do sucesso ministerial para um local solitário. Qual seria exatamente a necessidade de Jesus de se retirar? O que ele teria ido fazer neste local? Por que Cristo precisaria ficar a sós? O Evangelho de Marcos é que nos oferece essa resposta, dando esse detalhe quando fala do mesmo episódio. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos, capítulo 1, verso 35. Uau! É impressionante a atitude do mestre em contraste com quanto acabamos destoando do nosso referencial. Normalmente, o nosso crescimento ministerial se torna em desculpa para que oremos menos. Eu, pelo menos, já usei essa desculpa e a ouvi de muitos outros ministros amigos. Mas com Cristo era diferente. Observe. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16. Oração era parte da vida de relacionamento que o filho cultivava com o pai. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Qual foi a última vez em que você passou a noite inteira orando a Deus? Ou mesmo o dia inteiro? Se Jesus, que era Jesus, sentia necessidade disso, a pergunta a ser feita é: e nós? Não podemos sequer cogitar a ideia de que não precisamos de oração. Por várias vezes encontramos o destaque bíblico dos lugares privados que o nosso Senhor Jesus Cristo costumava frequentar a fim de orar. Certa vez estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem a multidão dizem que eu sou? Lucas 9, verso 9 ao 18. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Lucas 9, verso 28 e 29.
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Lucas 11, verso 1. O maior ensino de Jesus sobre a oração não é o da oração modelo, ou da assim chamada oração do Pai Nosso. Sua própria vida de oração, seu exemplo, foi a maior escola que os apóstolos tiveram. Eles somente lhe pediram que lhe ensinasse a orar porque, mais do que uma instrução dada aos seus discípulos, essa era a prática da vida de Jesus, era seu estilo de vida. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas 22, verso 40 ao 41. O prazer de orar. Que nosso coração se inspire a seguir nosso modelo em tudo, inclusive na vida de oração. É hora de voltar à fonte. Porém, como estou afirmando desde o primeiro capítulo, que possamos descobrir mais do que a responsabilidade ou mesmo a obrigação de orar, que possamos encontrar prazer de orar. Cabe citar as palavras introdutórias de Mike Bickle em seu livro Crescendo em Oração. Ele é o fundador da IHOP Kansas City, Casa de Oração em Kansas City, que já funciona ininterruptamente há cerca de 19 anos. A oração é um sublime chamado e um surpreendente privilégio. No entanto, muitos a veem como um pesado dever. Por quê? A oração pode ser uma luta feroz. Eu conheço essa luta e a experimento frequentemente. Em meus primeiros anos, a oração foi especialmente difícil. O meu amigo Larry Leia me encorajou declarando que quando persistimos na oração, a nossa vida de oração progride, de dever para disciplina e para prazer. Muito tempo atrás decidi que eu saberia o que significava ter prazer na oração. Não tinha certeza como isso aconteceria, mas ferozmente resolvi descobrir. Pela graça de Deus funcionou. Tenho tido prazer na oração há muitos anos e tenho recebido respostas a inúmeras e incalculáveis orações. Não estou dizendo que a oração nunca é uma batalha para mim hoje, e sim que agora sei a maneira de passar pelos tempos de resistência e dificuldades para que a oração poderosa que traz resultados verdadeiros seja a norma. Isaías profetizou que o Senhor alegraria os seus servos em sua casa de oração. Isaías 56:7. Aqui, Isaías referiu-se a um novo paradigma para a oração. A oração caracterizada pela alegria. É o que gosto de chamar de oração prazerosa. O Senhor deseja que a igreja seja surpreendida pela alegria de comunicar-se com Ele. A oração prazerosa é a oração que refrigera a nossa alma e revigora o nosso espírito. Imagine como a oração pode ser prazerosa. Vamos querer nos envolver nela continuamente. Por outro lado, se não for prazerosa, oraremos somente intermitentemente ou não oraremos absolutamente nada. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes darás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 36, versos 7 ao 9. Precisamos voltar à fonte. No reino de Deus, a maneira como começamos não é tão importante como a forma que terminamos. Muitos de nós já começamos voando baixo, feito um avião decolando na pista. Mas à medida que o tempo passa, deixamos a fonte e paramos de nos relacionar com Deus como deveríamos. Entramos na rotina, no comodismo, e Deus tem trazido ao meu coração muito peso a esse respeito. Devemos fazer da comunhão com Deus e da oração o ponto de onde devem começar todas as coisas. Algum tempo atrás, numa reunião com pastores, falei a eles da expectativa do meu coração, de quanto eu acreditava ser o mínimo de tempo que deveríamos dedicar à oração todos os dias. É impossível, contudo, que o Senhor já nos comissionou a fazer. Oramos por esse período
Eles me disseram: o nosso problema é que temos colocado a oração por último na nossa agenda. Tive de reconhecer. Paulo diz a Timóteo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Na verdade, deveríamos começar pela oração e só depois dedicar-nos ao resto. É como com a entrega do dízimo. Se não colocarmos o dízimo logo no início da lista do orçamento, a tendência é negligenciar a entrega dele. Quem diz, se der, depois eu oro, provavelmente não vai fazer isso. A oração deve ser o ponto de partida. Deus está nos chamando. Em vez de trocarmos o manancial pelas cisternas, temos de abandonar as cisternas rotas. Como vimos, usar cisternas não funciona. No reino de Deus precisamos beber da fonte e beber todos os dias. Vamos corresponder e agir com Deus da forma apropriada.